O rio Amazonas. Essa maravilha aquática é considerada por muitos como o rio mais longo do mundo, seguido de perto pelo Nilo. Embora esses dois rios possam ter um tamanho semelhante, há uma coisa que eles não têm em comum: pontes. Enquanto o Nilo possui 9 travessias apenas em Cairo, rios mais curtos como o Ianitzé e o Danúbio possuem mais de 100. Quantas pontes o Amazonas tem? Um total impressionante de 0. Então, qual é o motivo por trás dessa ausência de pontes no rio Amazonas? Seriam ondas gigantes como tsunamis, água fervente de lava ou talvez uma serpente superdimensionada espreitando em suas profundezas? Prepare-se, porque vamos desvendar o mistério de por que o rio Amazonas não tem pontes. A primeira coisa que se nota sobre o rio Amazonas é seu tamanho impressionante. Com cerca de 4.345 milhas de extensão, é justo dizer que esse rio é longo. Na verdade, ele percorre uma distância maior do que a distância entre o Alasca e Nova Orleans. Sendo um rio tão grande, não é surpreendente que o Amazonas libere uma quantidade enorme de água no Oceano Atlântico. E quando digo enorme, quero dizer enorme mesmo. O rio distribui cerca de 44 mil galões de água doce no oceano a cada segundo. Isso significa que, em 24 horas, o Amazonas despeja cerca de 3,8 bilhões de galões de água doce no Atlântico. Para ter uma ideia, isso é equivalente a despejar 5.759 piscinas olímpicas de água no oceano todos os dias. Juntas, essas águas doces representam quase 20% de toda a água fluvial que entra no mar. Bem, o rio Amazonas pode ser longo e cheio de água, mas isso não significa que não seja possível construir uma ponte sobre ele, especialmente se for estreito e durante a estação seca. O rio não é impossivelmente largo durante a estação seca, com uma largura média de 2 a 6 milhas. Isso pode parecer grande, mas considerando que a ponte Golden Gate, em São Francisco, tem 1,7 milhas de comprimento, construir uma travessia sobre o rio Amazonas parece viável. Pelo menos até a estação chuvosa chegar, que vai de meados de dezembro a meados de maio. Durante essa época, os céus se abrem sobre a Amazônia, fazendo com que o nível da água suba quase 50 pés, a mesma altura de um prédio de 5 andares. Mas se você acha que isso é um obstáculo, espere até ver o que mais acontece durante esses meses. A largura do rio não apenas se aprofunda, mas também se alarga em algumas partes, podendo chegar a entre 24 e 30 milhas de largura. Então, por que diabos o rio Amazonas não tem pontes? Bem, agora que entendemos a imensidão e a imprevisibilidade desse rio monstruoso, fica claro que construir uma ponte sobre ele é uma tarefa colossal. As dimensões titânicas do rio Amazonas durante a estação chuvosa, juntamente com as águas revoltas, ondas gigantes e vegetação flutuante, tornam a construção de uma ponte uma ideia impraticável. Mas a falta de ponte sobre o rio Amazonas não significa que não haja travessias. As pessoas têm se acostumado a atravessar o rio de barco ou balsa, que é a opção mais viável e segura. E embora o Rio Negro tenha uma ponte impressionante, a Ponte Rio Negro, que conecta Manaus e Itacoatiara, o custo exorbitante de construção serve como um lembrete do desafio financeiro de construir uma ponte sobre um rio tão vasto. Então, por enquanto, as águas do rio Amazonas continuarão fluindo livremente, sem serem interrompidas por pilares de concreto. E talvez seja melhor assim. Afinal, o rio Amazonas é muito mais do que um simples curso d'água. É um ecossistema único e delicado, que abriga uma rica biodiversidade e sustenta inúmeras comunidades ao longo de suas margens. É um rio que merece ser apreciado e protegido, mesmo sem pontes para atravessá-lo. O rio Amazonas desempenha um papel crucial na regulação do clima global e na manutenção do equilíbrio ecológico da região. Sua vasta bacia hidrográfica abrange cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, atravessando vários países da América do Sul, incluindo Brasil, Peru, Colômbia e outros. A ausência de pontes sobre o rio Amazonas também está relacionada à preservação do meio ambiente e das comunidades locais. Construir uma ponte de grande escala teria um impacto significativo no ecossistema fluvial, na vegetação, na vida selvagem e nas populações indígenas que dependem do rio para sua subsistência. Além disso, a construção de uma infraestrutura tão massiva poderia abrir caminho para a exploração desenfreada dos recursos naturais da região, o que poderia ter consequências negativas para o ambiente e para as comunidades locais. Em vez de pontes,
A região conta com uma rede de balsas e embarcações para o transporte de pessoas, veículos e mercadorias ao longo do rio. Esses meios de transporte se adaptam melhor à natureza dinâmica do rio Amazonas e permitem a continuidade do comércio e das interações sociais. No entanto, é importante destacar que o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e o melhor acesso a regiões remotas da Amazônia são desafios que as autoridades e governos locais continuam enfrentando. Existem projetos em andamento para a construção de pontes menores em áreas estratégicas, facilitando a conectividade entre as comunidades ribeirinhas e promovendo o desenvolvimento regional de forma equilibrada. Portanto, embora a ausência de pontes sobre o rio Amazonas possa ser vista como uma limitação em termos de infraestrutura, ela também representa uma oportunidade para preservar a natureza e valorizar a importância desse imenso rio para a vida na região amazônica. Além da preservação ambiental e das comunidades locais, a ausência de pontes sobre o rio Amazonas também está relacionada a desafios logísticos e geográficos. O rio Amazonas é um dos maiores rios do mundo em termos de volume de água e largura, com trechos que podem ter quilômetros de largura em certas épocas do ano. Essa vastidão e complexidade geográfica tornam a construção de pontes uma tarefa extremamente difícil e dispendiosa. A região amazônica possui terrenos pantanosos, florestas densas e uma topografia variada, o que torna a engenharia e a construção de pontes um verdadeiro desafio. Além disso, as constantes mudanças no nível da água do rio e a presença de bancos de areia móveis dificultam ainda mais a construção de estruturas fixas. A infraestrutura de transporte na região amazônica é composta principalmente por vias fluviais e aéreas. O transporte fluvial é amplamente utilizado para o transporte de pessoas, mercadorias e insumos ao longo do rio, e é uma forma eficiente de se locomover na região. Além disso, a aviação desempenha um papel importante no acesso a áreas remotas, com a presença de aeroportos em várias cidades e vilas. No entanto, é importante ressaltar que a região amazônica tem enfrentado desafios relacionados à infraestrutura de transporte. A falta de estradas e a dificuldade de acesso a certas áreas afetam a conectividade e o desenvolvimento econômico da região. Para enfrentar esses desafios, estão sendo implementados projetos de infraestrutura, como a construção de estradas e a melhoria das vias de transporte existentes, de forma a conciliar o desenvolvimento com a preservação ambiental. Em resumo, embora a ausência de pontes sobre o rio Amazonas esteja ligada à preservação ambiental, também é resultado de desafios logísticos, geográficos e socioeconômicos. A preservação do ecossistema amazônico, a proteção das comunidades locais e a busca por soluções sustentáveis para o transporte e a infraestrutura continuam sendo prioridades na região. Outro aspecto a ser considerado em relação à ausência de pontes sobre o rio Amazonas é a importância cultural e social do próprio rio. O rio Amazonas possui grande significado para as comunidades indígenas que vivem às suas margens há séculos. Para eles, o rio não é apenas uma barreira física a ser atravessada, mas uma parte central de seu modo de vida, espiritualidade e identidade cultural. Construir pontes sobre o rio Amazonas poderia ter impactos profundos nessas comunidades e em sua relação com o rio. Além de alterar a paisagem natural e a ecologia da região, as pontes poderiam levar à perda de acesso direto ao rio, prejudicando as atividades tradicionais de pesca, transporte fluvial e coleta de recursos naturais. Além disso, a construção de pontes poderia levar a um aumento no fluxo de pessoas e veículos, causando mudanças significativas nas comunidades ribeirinhas e em seus modos de vida. Isso poderia resultar na perda de tradições culturais, no deslocamento de comunidades indígenas e em conflitos socioambientais. Portanto, a ausência de pontes sobre o rio Amazonas não é apenas uma questão prática, mas também uma questão complexa que envolve considerações culturais, sociais e ambientais. É necessário um cuidadoso equilíbrio entre as necessidades de desenvolvimento e preservação da região e de seus habitantes tradicionais.